Que ótimo. Gente, é um prazer. Foi muito... Estou me sentindo muito honrada de ter aceito esse convite que a Cíntia me fez. A gente tem conversado desde a Páscoa, que ela entrou em contato comigo e o primeiro tema que ela me pediu foi para falar sobre o mistério do Gólgota. E a gente deu uma evoluída conversando juntas para falar sobre esse tempo agora de Pentecostes, mas eu vou começar lá no mistério do Gólgota, para a gente chegar até aqui, né? Porque eu acho que tem a ver com esse impulso, o impulso pelo qual eu fui até convidada para estar com vocês. Meu nome é Leila Tâmela, eu moro no Rio de Janeiro, mas no momento eu vim passar a quarentena a 100 quilômetros do Rio, num sítio que eu tenho aqui em Paulo de Fronten. Eu trouxe minha mãe, que tem 92 anos, então eu estou numa área rural. Mas a internet tem funcionado razoavelmente, eu tenho conseguido me comunicar. Eu faço parte do ramo Rudolf Steiner, do Rio de Janeiro. Eu acho que é um dos ramos mais antigos do Brasil. E nós do ramo também estamos fazendo experiências online. A gente tem um ciclo de palestras que a gente começou ano passado e que a gente, esse ano, está fazendo também online. Esse tema do Mistério do Gólgota foi um dos temas da Páscoa. E eu sou, de formação, eu sou engenheira de produção. E o meu contato com a antroposofia se deu pela via do trabalho. Eu era executiva de uma empresa de TI, sabe, Fabrício? E precisando do processo de consultoria, acabei entrando em contato com a Adilgo. E esse processo de consultoria, que era um tema bastante difícil para nós sócios, foi muito bem sucedido. E a partir desse contato, eu fiz meu vínculo com a antroposofia. Então, desde 2002, eu faço parte do ramo Rudolf Steiner. E pedi licença para os meus sócios, fui fazer todo um processo de formação a partir da antroposofia nas atividades que eu cuido, que são consultoria empresarial e aconselhamento biográfico. E hoje eu também faço parte da Escola de São Paulo, da ELEB. Nosso querido coordenador Ronaldo está me dando a honra de estar aí junto com a gente. E eu faço parte do grupo de pessoas da escola, né? Então, Pentecostes, um tempo de recolhimento e a busca por reconhecer as forças crísticas. Eu construí esse tema junto com a Cíntia, para a gente poder, nesse momento que a gente está vivendo, olhar para os paralelos que acontecem entre os eventos de 2000 anos atrás, daquela Semana Santa e tudo que veio depois, e fatos que a gente está vivendo hoje. Esse texto sobre Pentecostes é do Atos dos Apóstolos. Eu vou ler um pouco para vocês. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então, apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Então, essa é uma imagem. Linda Maria está no centro, né? E os apóstolos em volta, para nos inspirar. E a gente olhando para esse texto e para essas imagens, a gente é imerso em perguntas que nos movem, né? Então, quais são as disposições de alma
que podem nos ajudar a enfrentar os tempos que nós estamos vivendo. Quais são as disposições de alma que tornaram possível o evento de Pentecostes? Para mim, essas duas perguntas estão muito ligadas, né? E foi basicamente por perceber que elas estavam ligadas que eu fiz essa pesquisa. E me inspirei basicamente na biografia e na obra do Rudolf Steiner, como inspiração para entender esse momento que a gente está vivendo e o que ele está requerendo e pedindo de nós. Esse é no ciclo que a gente, de palestras que a gente faz no Rio de Janeiro, a palestra de abertura é sempre a biografia do Rudolf Steiner. A gente tem feito isso com bastante frequência e é interessante que ela empurra, né, tudo que vem depois, para a gente poder entender, né, como é que essas comunicações foram estruturadas e de onde elas vieram. E, para mim, esse vínculo começou, ele se deu muito quando eu fui entender o mistério do Gólgota. E esse evento, né, ele tem um profundo significado na biografia do Steiner. Steiner, ele foi para Berlim logo depois que ele terminou o trabalho dele em Weimar, na edição das obras do Goethe. E ele tinha acabado de editar A Filosofia da Liberdade, Verdade e Ciência. E ele estava se ocupando com esses processos de desenvolvimento. Então, em torno dos 35 anos, no Minha Vida, ele relata que ele passou por uma profunda crise existencial. E essa crise existencial, ela tem vínculos com processos de estudo que ele vinha fazendo das obras, em especial de Nietzsche e de Haeckel, né? Essa questão da crítica da religião. Então, ele passava por um momento de grandes mudanças interiores. É interessante porque na vida externa, em Berlim, ele tinha uma vida caseira, né? Ele tinha uma família, ele estava sendo cuidado, mas internamente ele vivia um grande turbilhão que tinha a ver com as questões que o contato com o pensamento do Nietzsche e do Haeckel trouxeram para eles. E foi nessa fase, 35 anos, minhas amigas aconselhadoras biográficas sabem que de 35 aos 42 é a fase onde a gente desenvolve a alma da consciência. E é muito interessante a gente fazer o vínculo com esses eventos, porque foi nesse momento em que o Steiner mergulhou na pesquisa que levou ele a escrever A Crônica da Caixa, e ele entra em contato, olhando para esse processo de desenvolvimento da humanidade com o mistério do Gólgota. E é interessante também a gente ter consciência de que... Por que é importante a biografia do Steiner? Porque o Steiner ele foi criado num ambiente de livres pensadores. Ele não tinha vínculos religiosos. Essa relação com Cristo não era forte para ele. Então, quando ele se depara com o mistério do Gólgota, ele tem uma vivência profunda de alma com este evento. Inclusive, ele cita isso, eu vou mostrar para vocês, como um fato de muita relevância no processo de desenvolvimento anímico dele. E, a partir daí, ele vai
é interessante que ele vai escrever todas as obras. Ele já estava escrevendo isso, mas ela vai se intensificar. Todas as obras que são as bases para a gente entender a antroposofia, né? Toda a linguagem antroposófica está na teosofia, está no conhecimento dos mundos superiores, tá em todas as obras que vieram depois disso e tudo que ele fez para frente, né? Então, essa é uma citação do Minha Vida, né? Na fase que ele estava com 35 anos. Ele fala, por volta da virada do século, o germe veio a desabrochar cada vez mais. Antes dessa ocasião, ocorrer a mencionada provação da alma. O conflito espiritual com o mistério do Gólgota, na mais íntima e grave solenidade cognitiva, foi o aspecto importante da minha evolução anímica. E aí eu estou trazendo para vocês aqui essa imagem, que é uma imagem uma parte do retábulo de Eisenheim, do Matthias Grunewald, que tem o Cristo no Gólgota, a morte. Então, que é uma das imagens, é uma imagem curadora, é uma imagem para a gente poder refletir, olhar e se conectar com esse mistério dessa dor profunda, né? Desse sofrimento profundo desse ser. E também nesse retábulo a gente tem essa outra imagem, que é uma imagem do Cristo ressurreto, que é algo que aconteceu 3 dias após o sepultamento, que ela faz parte desse caminho. Então eu trouxe essas imagens aqui, para a gente poder fazer uma conexão com a sequência de eventos que vão desabrochar em Pentecostes, que é a partir desse primeiro evento, do evento do Gólgota. Tudo isso que eu estou trazendo para vocês agora, tem a bibliografia no final, que eu vou deixar para vocês, mas parte do que eu estou relatando está no Quinto Evangelho. E eu vou trazendo um pouquinho desses eventos e o que está por trás. Tá? Então, na Semana Santa, Cristo Jesus é preso. E é interessante que ele traz os relatos de que algo começou a acontecer na comunidade que estava em volta. Porque, para algumas dos apóstolos, ele cita alguns eventos nesse sentido. Eles começaram a cair num enorme torpor. E quando Jesus Cristo é preso, né, eles começaram a entrar em contato com eventos que eram inimagináveis. O que estava acontecendo? A sensação era de sono, a consciência, o processo de consciência estava, para quem estava em volta, começando a se modificar. Pedro, Aqui não. muito bonito quando a gente lê o processo de negação de Pedro. Pedro negou Cristo 3 vezes. Ele relata o estado de alma que levou a essa situação, a esse evento. E eu estou ouvindo pessoas falarem. Vocês estão me escutando? Eu já coloquei no mudo. Era uma pessoa que tirou o microfone. Tá ok. Tá. Mas vocês estão me ouvindo bem?
Muito. Tá tranquilo, tá ótimo. Ah, Se der alguma obrigada. falha, eu te falo. Tá bom, me dá um toque. Então, essa sequência de eventos, você... E, e aí a gente tem todo o processo do julgamento, né? Que acontece, né? Então, Cristo, que era seguido por multidões, de repente, existe uma transformação enorme na consciência. E Pilatos, ele condena Cristo a partir de um clamor público, tanto que ele lava as mãos. Ele não era responsável. O responsável foi o clamor em volta, né? E aí nós temos o evento da peregrinação com a cruz, a crucificação entre os dois ladrões e a morte no Gólgota. E aí tem dois eventos que o Steiner traz que são muito interessantes. Primeiro é o eclipse do Sol. E ele traz imagens muito interessantes sobre como, a partir desse eclipse, algo pôde ser visto na Terra, que não era visto antes. Essa mudança de luzes trouxe uma outra visão. E logo após esse processo, quando Cristo é sepultado, um terremoto que abre a terra e aquele corpo que sofreu, que foi tão densamente espiritualizado, se incorpora à terra, né? Ali é como se a terra fosse fertilizada, e a gente tem imagens lindas que falam que nesse momento, vista do céu, porque naquele evento surgiu a fecundação da Terra com o amor cósmico que nunca esteve presente. E 3 dias depois, né, tem a ressurreição. Esse corpo transformado, ele é visto, né, e reconhecido. O jardineiro tem vários eventos e histórias que a gente pode recolher a partir dessa sequência. E durante 40 dias, esse Cristo ressurreto, ele convive com os apóstolos e com várias outras pessoas em volta. E são 40 dias de instruções. Então, é uma imagem muito bonita. A gente... Steiner usa até essa terminologia, é como se o paraíso estivesse na Terra e os apóstolos, eles continuavam a viver a sua vida cotidiana, mas eles estavam num outro lugar, num outro nível de consciência. E reconheciam aquele ser que sempre esteve com ele, a partir de imagens que eles já conheciam e que por isso podiam reconhecer que eles conviveram no passado com aquele mesmo ser que estava ali agora, ressurreto, transformado, e que se tratava do mesmo
do mesmo ser, da mesma entidade. E após 40 dias, esse ser ascende a um outro nível. E os apóstolos e todos os que estavam em volta, eles têm uma vivência na alma de uma enorme perda, de uma enorme dor. Porque eles conviveram com o paraíso, com o céu na terra, e de repente isso não estava mais ali. Então, essa perda do contato com o paraíso na terra os deixou num estado de enorme desolação. Então, depois desse preenchimento, esse vazio. E essa dor, dessa perda. E nesse vazio, eles se reúnem no cenáculo. Estão os apóstolos e mais várias outras pessoas. E para mim foi muito interessante, essa pesquisa para mim foi recente, descobri que essa festa de 50 dias depois da Páscoa, eu não tenho tradições judaicas, já era uma festa na tradição judaica, depois do Pessah, né? É o começo da colheita, e na fase, 3 dias depois da morte do Gólgota, é muito interessante, nessa tradição judaica, eram as primícias, os primeiros frutos. Então, assim, nessa mesma sequência dessa tradição, né, isso é uma festa já reconhecida na terra antes, e por conta disso, porque aquela era uma região de tradição judaica, as pessoas se reuniam em torno do cenáculo, então já era um momento de reunião de várias pessoas, tinha a ver com as festas da colheita na época. Então, nessa reunião no cenáculo, tem um evento que eu li para vocês, que foi descrito no Atos dos Apóstolos. Um farfalhar, um movimento e a descida dessas chamas do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria, sobre alguns outros. E dali, eles partiram com a capacidade de sentir compaixão. Isso é uma coisa que é muito lindamente descrita, essa capacidade de reconhecer o outro e olhar na alma do outro e poder consolar e entender o que precisa ser dito, essa capacidade de falar na língua que era a relevante, a importante, e a que serviria para o processo de comunicação entre corações, entre almas. Então, dali, a partir daquele momento, eles puderam falar a partir do coração, com todas as instruções que eles receberam sobre o mundo espiritual. Aquilo foi assimilado por cada um daqueles indivíduos e cada um pôde, a partir de si, falar para outros corações. Então, esse que é o grande evento, né, de Pentecostes. Essa comunidade, mas também o reconhecimento de cada individualidade. Então, essa aqui é uma outra imagem que eu vou deixar para a gente olhar, assim, 2 minutinhos, só para a gente se conectar com a grandiosidade desse evento, né? E a gente começar a pensar, assim,
Isso aconteceu há 2020 anos atrás, né? E o que que isso, e agora? E hoje? O que que isso tem a ver com a gente? Né? Vou ler uma frase, uma parte do Quinto Evangelho para vocês. Nesse estranho despertar, sentiram como se vindo do cosmos descesse sobre eles o que só podemos denominar a substância do amor supremo. Eles se sentiram como que fecundados do alto por esse amor supremo, como que despertado desse estado de vida onírica, como que ressuscitados por tudo o que permeia e aquece o universo, como força original do amor. E se a gente continua, né, inclusive nessa mesma conferência, tem umas palavrinhas que me chamaram muita atenção, que elas estão no texto. As palavras são preparação, né? Como é que a gente se prepara para os eventos? O que é se preparar para algo, né? Essa preparação, o Steiner ele coloca como um dos grandes trabalhos da nossa época. Nós estamos vivendo na quinta época pós-atlântica, nós estamos vivendo uma grande transformação, né? E essa transformação está nos preparando a humanidade para algo que vem, né? Então, a gente tem uma grande tarefa de aprender, né, o que é preparar, né? E aí, eu olhando para os eventos que a gente está vivendo hoje, né? Quem é que estava preparado para viver o que a gente está vivendo? Como disse uma consultora amiga minha, eu jamais podia, em cenário algum, imaginar que eu estaria lavando pacotinho de batata frita. Então, a gente está vivendo tempos novos, né? E como é que a gente se prepara para esses momentos? Uma outra palavra que o Steiner usa é indício. Algo que lampeja. Algo que a gente percebe. Algo que se insinua, que eu ainda não sei bem o que é. Então, como é que a gente segura indícios, né? Indícios de que algo está em transformação em mim. Algo está em transformação no mundo. Indícios que, em mim, eu preciso reconhecer o que está pedindo transformação. Né? Indícios de mudança, indícios de sustentação disso tudo. E aí a outra palavra que ele usa é esforço. A gente reconhecer o esforço. A gente tem que estar preparado
para entender o que é fazer esforço, de olhar para os indícios e sustentar esse caminho. Sustentar isso que precisa nascer, né? Como é que a gente lida com essa dimensão do esforço na nossa vida? E volta. E a outra palavra é impulso. Na minha tradução desse processo que está por trás de entender essas palavras, à medida em que eu estou falando até individual, num processo individual mesmo, que eu consigo me colocar em estado de preparação para algo que se insinua, me esforço em sustentar, isso ganha força e impulso na minha vida. Me leva para direções, né? E nesse caminho do processo do cultivo de disposições anímicas, de olhar para dentro de si, né? De se recolher, de olhar para esse vasto mundo interior que nós temos, né? Outras boas e lindas indicações vieram para mim de um texto chamado A Festa de Pentecostes Hoje, do Friedrich Barbers, que é um livrinho que foi editado pela Comunidade dos Cristãos. Que ele fala da gente, ao olhar para si, tentar entender esses processos que vivem em nós, na nossa vida perceptiva, na nossa vida reflexiva, na nossa vida afetiva e na nossa vida volitiva. Então, percepção, sensação, a onda da sensação, ligação com o mundo, né? E é muito interessante porque, na medida em que a gente vai olhando para nós, como é que eu constituo a minha percepção do mundo, né? Eu vou entrando em contato com o quanto eu preciso estar ligado em mim, nos meus conceitos, na minha visão de mundo. Uma coisa que esse centro egoísta, né? Que tem a ver com amor por mim mesmo e pelo meu caminho, pela minha constituição. E de perceber que para eu fazer essas separações e para me constituir, em mim vivem forças profundamente antissociais, forças egoístas, que estão centradas em mim mesmo. E eu posso olhar para isso também olhando para a minha vida reflexiva, a formação dos meus pensamentos, né? A partir do que eu percebo, do que eu vejo, como é que eu constituo, né, os meus pensamentos. Então, essas forças antissociais que me separam. Isso aqui faz sentido para mim, isso não faz. Isso me isola do mundo, né? Me isola do outro, da comunidade, né? Na vida afetiva também. Muitos de nós, acho que já tivemos a sensação de cair a ficha que quando a gente se apaixona, né? No fundo, a gente está se apaixonando pelo reflexo de uma projeção que eu fiz, das coisas que eu gostaria que o outro ser lá tivesse. Tem umas horas que cai a ficha, né? Que a gente diz assim, caramba, quem é aquele outro lá? Que de repente já não coaduna com os reflexos e com as que eu projeto sobre ele, né? Então, quando na vida afetiva traz para a gente esse reconhecimento de mim e do outro, né? E também na vida volitiva, né?
fazer o que eu quero, não o que eu preciso. Né? Quantas vezes a gente lida com isso? E por que eu estou falando de tudo isso? Porque assim, isso traz a imagem, quando a gente cai em si, né? Apesar de nós sermos seres que estamos caminhando na direção do amor e da liberdade, nós ainda estamos caminhando, nós não estamos lá. E olhar para nós e reconhecer isso tudo é muito doloroso. É muito complicado, mas também é muito verdadeiro. E é dessa... E por que isso tudo tem a ver com Pentecostes? Porque é essa disposição de alma que vai nos trazer a possibilidade de lidar com esse espírito do amor e da verdade em nós. Reconhecer no âmago do nosso ser, né, essa luta interna que a gente vive entre as forças antissociais, o egoísmo, isso que nos torna indivíduos, né, e as forças sociais, né, que nos levam para o altruísmo, para essa imagem da comunidade integrar tudo isso, não separar, né? Essa tem toda um arcabouço de reconhecer essas forças crísticas em nós, né? Traz toda uma possibilidade, mas essa possibilidade precisa passar. Não que a gente queira, mas ela passa por reconhecer todos os mistérios da vida. E a dor faz parte dele. E a gente precisa encontrar com ela dentro de nós. E eu acho que isso é basicamente o que eu queria trazer para vocês, como reflexão desse caminho, desse processo. E eu queria terminar. A gente vai fazer um pouquinho antes o intervalo, viu? Não precisei do tempo todo. Eu queria fazer que nós nos conectássemos, antes de fazer as perguntas, com a quarta parte da Pedra Fundamental. E até ouvindo recomendações bastante recentes, eu vou pedir para vocês lerem, eu vou colocar na tela, e vou pedir para vocês lerem, se for possível, em voz alta, para vocês mesmos, a pedra, para a gente concluir. Tá? Eu vou deixar um minutinho aqui e vou passar a outra parte. Acho que você passou rápido, Leila. Eu comecei a ler, não consegui. Tá bom. Posso? Acho que ainda não.
Ok. A gente pode fazer esse intervalo agora? Podemos. A gente volta, então, às 5 horas. 5 horas. Tá bem? Tá ótimo. Tá. Sim, a gente vai desconectar 15 minutinhos. Ok. Quando der. Não, é porque tem gente perguntando no chat. Tá. Não precisa desconectar, é só esperar. A gente pode continuar conectado, mas daqui a 15 minutos a gente volta. Tá bom. Como é que a Maria? gente conversa, Fabiana? Fabrícia. Fabrícia? Fabrícia, você vai me botar numa sala? Vocês? Posso fazer? Pode. Tá boa. Pode. Peraí. Vamos retornando, então, não é? Gente, nesse momento, se alguém quiser escrever alguma pergunta no chat, ou se quiser falar, porque assim tiveram momentos assim bem fortes, né? As imagens, os textos, assim. Então, às vezes a gente não tem uma pergunta, mas a gente tem uma sensação e quer falar um pouco dela. Eu queria perguntar, Leila, começar assim perguntando, queria que você trouxesse para a gente essa imagem assim. É bem interessante como a forma como a gente tem de se proteger desse vírus é exatamente o isolamento social, não é? E isso, de certa forma, assim, intensifica mais essas forças antissociais que temos, né? Por outro lado, há um chamado agora, né? E é muito interessante como nesse momento biográfico que a gente está passando aqui em Recife, por exemplo. Vocês estão conseguindo me ouvir, Maria? Sim. Ah, a gente agora aqui em Recife, a gente está entrando no momento de pico, né? Tudo que acontecer agora, a gente vai ver o reflexo disso daqui a 10, 15 dias. Por outro lado, quando você falou do Pentecostes, foi muito forte essa imagem que você traz, né, desse período. Então, se você pudesse trazer uma imagem para esse momento biográfico que a gente está vivendo, fazendo um paralelo com o que você trouxe 2000 anos atrás, é isso. Vamos. Você pode falar, Leila? Claro, posso sim. Vou falar a partir das minhas próprias experiências, né? Eu resolvi sair do Rio. Eu tenho 3 filhos, 3 netos. E vim para o sítio com a minha mãe. Por que eu fiz isso? É interessante, o impulso foi um impulso bem antissocial. Eu sou síndica do meu prédio. Vocês não imaginam o que é ser síndica de um prédio nesse momento de confusão, né? Eu me sentia muito desprotegida, porque as coisas todas chegavam na minha porta, no meu interfone, muita dúvida, muita questão, e aí estava a minha mãe ali, eu precisava, e foi uma força bem antissocial mesmo, vim me proteger aqui. E aqui, eu estou longe dos meus filhos estão todos no Rio de Janeiro. Então, algo que é muito interessante, algo que era uma possibilidade, virou uma impossibilidade agora. Eu não posso estar com eles. E isso me causa muito incômodo interno, mas, por outro lado, também ilumina, assim, e me traz
o significado de cada uma dessas relações para mim. Algo que ficava absolutamente encoberto. Então, eu sinto que a gente está vivendo um momento onde, se eu estou prestando atenção em mim, né, e se eu estou vinculada a um processo de autoeducação e autoconhecimento, eu estou tendo enormes oportunidades de iluminar por dentro emoções, sensações, questões, dores, com as quais eu não tinha muito contato. Agora, isso vai me transformar? Esses indícios todos em mim? Como é que eu vou manter esse esforço de transformação em mim mesma? Né? Então, eu estou falando isso a partir de mim. Mas se a gente for olhar para a dimensão social dessa história, para o social, para o coletivo, né? As notícias são tão díspares, em muitos lugares as pessoas não estão fazendo esse isolamento social que é necessário para nos proteger. A partir do que isso está acontecendo? Que egoísmo é esse? Que inconsciência é essa? Que ignorância é essa? Né? Quantos julgamentos brotam dentro da gente, né? E tem coisas muito... A gente está sendo colocado face a informações até paradoxais, discrepantes, né? Então, essa capacidade de eu, a partir de mim, identificar o que é importante e válido, e reconhecer no outro a liberdade de fazer isso tudo está emergindo para a gente muito forte, muito visivelmente agora. Então, existem profundos processos de transformação para quem está fazendo o caminho disponíveis nesse momento. Sei lá. E faça mais perguntas. Eu não sei se o caminho que você queria que eu tomasse foi esse, mas fui por aí. Eu posso falar? Por favor. Deixa eu colocar meu áudio, ou meu vídeo. Olá, obrigada, Leila, pela introdução e por trazer esse tempo de Pentecostes. Eu sou Janeide, sou de Recife. Olá. E fiz o curso básico de antroposofia na saúde e sou psicoterapeuta. Aposentada, tenho 65 anos, mas ainda... Somos da mesma safra. Isso. Tenho 3 filhas, 2 morando fora, uma em Madrid, a outra em Vancouver, que já é uma questão, e uma filha aqui em Recife. Ficou uma, que está comigo agora, porque decidiu vir ficar esse período junto com o marido, ficar comigo aqui na minha casa, o que foi um presente. Mas o que eu queria dizer é que teve o presente hoje que você trouxe foi me fazer acordar para o fato de que nós estamos no período de Pentecostes. Eu não estava atenta a isso, embora eu tenha uma formação católica, cristã e tal, não estava atenta, né? Passou a Páscoa como se tivesse passado esse período todo. Ressurreição, acabou. Mas tem um período de Pentecostes que você trouxe com uma força muito grande, porque teve uma coisa que me tocou quando você falou
que na ascensão, 40 dias depois daquele paraíso, Jesus, Cristo, junto aos seus apóstolos, orientando, ali presente, dando toda a força, toda a orientação para eles, ascende. E eles ficam sozinhos. E aí eu lembrei que nós também vivemos, quando foi decretado o isolamento social, nós também vivemos toda essa dor de inúmeras perdas. A perda de não ter liberdade de ir, a perda de, por exemplo, no meu caso, minhas filhas vinham agora em maio, a gente ia se encontrar depois de 2 anos que todas não se encontravam, nós íamos nos encontrar agora dia 15 de maio, elas vinham de Madrid, de Vancouver, com as 2 famílias. Não vai acontecer mais e a gente não sabe quando isso pode acontecer. Quanto tempo a gente vai levar para poder pegar um avião e eu, por exemplo, estar com minhas filhas, que foi uma coisa que eu fiz nos últimos 2 anos com muita frequência, principalmente quando a minha neta nasceu. Então, todas as dores dessas perdas, elas são intensas. Por outro lado, eu também me tocou o último quadro que você mostra da migração das forças antissociais para as forças sociais. Em que sentido? No sentido de que, no momento em que você é obrigada a se isolar, obrigada, veja bem, é uma determinação, orientação, e é uma escolha. É uma escolha. É uma escolha, porque no momento em que você escolhe seguir essa determinação, você vive essas perdas, mas você precisa adquirir a consciência de que você está fazendo isso pelo outro. Perfeito. Então, você migra dessas forças antissociais para as forças sociais. Você está colaborando, você está numa ação de colaboração com a comunidade. Então, e esse isolamento também, aí a minha experiência pessoal, está me dando a grande oportunidade de pegar o avião, não para Madrid, nem para Vancouver, mas pegar um avião para dentro de mim mesmo. E é uma viagem para um mundo imenso e vasto, que também está sendo proporcionado pelo meu contato com a Pedra Fundamental, que veio agora nesse período de isolamento. Então, são muitos presentes que, se a gente estiver atento para a chegada deles, a gente pode receber com muito proveito do crescimento pessoal e coletivo. Então, era isso que eu queria falar de como me tocou a sua apresentação de Pentecostes, foi muito bom. Obrigada. Eu passo a palavra. Grata. Tem uma pergunta aqui no chat que eu vou dar uma lida, Leila. É de Fabrícia, a charada de nossa Fabrícia, lá da Escola Comunitária da Bahia, né? Sinto que este momento é de preparo. Quais indicações para que possamos nos preparar para lidar com as crianças na volta às aulas? Pensando que será uma readaptação. Sou professora do Jardim. Grata. Vixe. Primeiro eu quero dizer para você que eu não sou pedagoga. O meu caminho foi da andragogia. Eu sou aconselhadora biográfica e consultora, eu lido com adulto. Então, eu posso falar da preparação do adulto para lidar com a criança. Aí eu posso. Porque... E aí vou falar um pouquinho da minha experiência a partir do que meus filhos têm relatado. Eu não sei como é que na área rural deve ser muito diferente, mas eu faço parte de uma tribo urbana. E meus netos nunca tiveram tanto contato com os pais quanto estão tendo agora. Para o bem e para o mal. Né? Essa
esse sentido de família, do núcleo familiar, né? Ele está sendo muito reavivado, né? Então, assim, eu percebo que meus filhos tiveram que aprender muito a refazer a agenda deles para incluir, brincar com as crianças, dar a atenção que eles precisavam, né? É muito interessante a valorização dos professores. Eles dizem assim, olha, como é difícil lidar com 1 ou 2 dentro de casa. Imagine quem lida com 15, 20 ao mesmo tempo, né? Tudo isso está em imersão. Eu sinto que as crianças vão vir cheias de perguntas. Porque se a gente não está entendendo o mundo, eles também vão ecoar isso tudo. E aí o que eu acho é que a gente precisa se preparar para a qualidade das respostas que a gente vai dar. Para que direção que elas vão apontar, sabe? Então, como é que eu... E a gente precisa olhar muito para a gente, para ver como é que a gente está internalizando essas lições que a gente está tendo que absorver, cada um individualmente, a partir das suas próprias vivências, né? Para que lado que elas apontam, né? Que futuro é esse que a gente vai construir a partir disso? E é meio óbvio, né? Mas isso está em tudo quanto é rede social, né? A gente não pode voltar para a normalidade. A normalidade estava fazendo enorme mal para a gente. Colocou a gente nesse lugar. Então, qual é esse novo que vai ser construído a partir disso? O quanto eu estou... E, no fundo, o quanto eu estou aberto para deixar que o novo nasça, se construa a partir dessa revisão toda interna. Então, acho que é uma grande... Sair desse espaço, nossa, é um grande desafio. E eu acho que o maior desafio é assim, para que direção a gente está querendo... Que direção é essa que a gente está querendo construir? É isso que eu estou sentindo. Eu também queria te perguntar... Oi. Pronto. Leila, queria te perguntar também, assim, a gente veio perguntando, né? Essa busca das forças crísticas, não é? Que movimento interno é esse, assim? Que busca é essa? Como que a gente faz isso internamente, assim? E queria que você falasse um pouco, que é uma coisa que está emergindo muito, que é, pelo menos numa parte de nós, que é o caminho da fraternidade, né? Você não me deu ainda, não. Pablo não veio pegar o livro? Fabrícia, tu fecha teu microfone. Desculpa. Nada. Então, Leila, queria que você falasse um pouco, quer dizer, eu sinto que tem um chamado muito grande à fraternidade, isso tudo que a gente está vivendo, né? E isso também é a gente fazer um movimento diferente dessas forças antissociais. Uhum. Você pode falar um pouco sobre tudo isso, Leila? Assim, vou dizer qual é a minha imagem disso, né? Quando estamos reunidos, Cristo está entre nós. Então, a grande imagem para mim é o entre. Porque, assim, as forças antissociais existem e elas nos ajudam a nos constituir enquanto indivíduos. E as forças sociais existem e elas nos ajudam a nos reconhecer enquanto comunidade.
e no entre está essa força de integração, que é essa força que nos empurra para essa posição em pé, ereta. Isso que nos conecta na terra e no espírito, sabe? Esse grande eixo, né? Essa é a imagem que me orienta. E isso, né, é muito difícil, e principalmente essa tensão. A gente estava falando do novo, do que quer nascer, né? Então, não é tudo que eu conheço, que eu vi, que eu trago do passado. Tem as imagens do futuro, do que vem, né? Então, tem a minha história individual, tem todos os ideais no coletivo, mas tem um presente, aqui e agora, né? Tudo que nasce nesse presente, nessa presença, nesse aqui e agora, nesse estado de estar entre, né? Que é super complicado e difícil, né? Que é esse estado de consciência, onde eu e os outros, né, são todos considerados. Então, pelo menos é essa a minha imagem guia. Oi? Leila, eu queria fazer uma pergunta. Oi. Você falou sobre adquirir as forças anímicas para receber esse amor, né? Uhum. Eu queria, assim, como é isso? Assim, o que a gente precisa fazer para ter essa disposição anímica nesse sentido? Pois é. Eu estava foi uma coisa que a gente estava conversando no intervalo. Eu perguntei para as meninas, desculpa chamá-las de meninas, mas assim, é porque ficou tão. Eu acho ótimo. Vocês já programaram 6 exercícios colaterais para esse pessoal? Está na agenda dessa conversa, porque eu acho que assim, nossa, tão importante a gente se preparar, né? E o Steiner deu todas as dicas. Agora, vamos lá. Assim, nós adultos hoje precisamos educar muito a nossa vontade, né? Como é que a gente se mantém ali? Assim, é complicado. Essa disciplina, né? Da gente cultivar, né? Porque as dicas nós temos todas, né? Eu estou aqui dando uma grande, assim, que são os 6 exercícios colaterais, né? Da gente fazer esse trabalho interno. E antes de tudo, essa exortação, conhece-te a ti mesmo, né? Tenha contato com você mesmo, né? Mergulhe. Eu hoje eu quero compartilhar com vocês. Eu recebi hoje eu sou aconselhadora biográfica. Não sei se vocês tiveram contato com a Lúcia Casoy, ela é minha parceira, junto com a Mariane Canella, e a gente conduz processos biográficos no Vale de Luz, de imersão. E hoje a gente recebeu uma avaliação de uma participante que fez o processo conosco no Carnaval. E ela trouxe uma coisa muito linda para a gente, né? A gente faz algumas perguntas, como é que foi o processo para ela, o que valeu. E uma das coisas que ela colocou de muito interessante é o que foi importante. Ela disse que foi importante estar junto. Porque fazer esse processo coletivamente, com outras pessoas, reacendeu nela
toda uma consciência que ela tinha esquecido de que a vida, e cada indivíduo é um grande mistério. E eu achei isso muito lindo hoje, porque eu acho que a gente tem que se reencantar com o mundo, se reencantar com as pessoas, se reconectar com o mistério, né? E fazer disso um alimento também para a gente, sabe? Então, nesse sentido. Obrigada, Leila. Gente, mais alguém do grupo gostaria de fazer perguntas para a Leila? Acho que tem uma coisa aqui no chat, né, Maria? Espera aí. Você conseguiu ler? Você quer ler? E o José Bernardo. Você lê? Posso. Como o Pentecostes e o falar a partir do coração e para os corações nos ajudam a lidar nesse momento em que vivemos com os conflitos e suas resoluções. Pois é. Lê! Olha, que você ia ter uma oportunidade de falar, Leila, sobre conflitos. A gente está rindo porque na hora que a gente conversou, eu e a Cíntia, a gente estava um dos temas que a gente foi falar que a gente podia trazer sobre conflito. Então, é muito interessante você trazer essa imagem, porque quando a gente conhece a nós mesmos e a gente tem uma imagem dos seres humanos, a gente começa a perceber que, primeiro, que conflito existe, ponto. Conflito, e não é bom nem ruim, ele simplesmente existe. E por que os conflitos existem? Porque cada um de nós pensa, sente e age. Assim, o meu pensamento, ele é feito a partir da minha história de vida, né? Então, como é que o outro constrói conceitos? A partir da história de vida dele e de toda essa experiência. Então, quando a gente vai compartilhar pensamentos e compartilhar palavras, né? O significado delas é muito diferente para nós. E se eu não estou atento a isso, se eu não tenho consciência disso, eu não vou saber lidar com os conflitos. Os sentimentos, o que eu sinto é verdadeiro para mim. Não tem julgamento no sentimento. O meu verde, vou falar um pouquinho de cores, né? Porque sentimentos nos colores. E o meu verde bandeira provavelmente é diferente do verde bandeira que você sente aí. E a gente precisa reconhecer essas diferenças. Então, quando eu começo a entender quem somos nós, que cada um de nós é um indivíduo com seu pensar, seu sentir, seu querer, que é atingido de formas diferentes. Então, cada um de nós tem um temperamento, cada um de nós tem qualidades anímicas diferentes. Cada um de nós é um mundo em si, né? Eu consigo, eu introjeto isso. Aí eu consigo falar, assim, não da cabeça, não do sentimento, mas do coração. E o coração é esse lugar amoroso, aquecido, onde eu reconheço a mim e reconheço o outro, né? Então, os conflitos e as suas resoluções, e a gente, falando um pouquinho para você assim, os conflitos se adensam e se escalam e ficam mais pesados quando eu desumanizo a pessoa que está na minha frente. Quando eu não estou falando eu com a Cíntia, mas estou falando eu e a coordenadora do ramo. Já mudou. Eu e a moça morena. Já mudou. A gente precisa conversar, eu e a Cíntia. A Cíntia é a pessoa que eu estou olhando aqui na minha frente na tela, sabe? Então, eu preciso reconhecer aquele indivíduo ali. Então, toda resolução de conflito passa por reumanizar as relações, né? Tem muito a ver com isso, né? Eu reconhecer o mistério e a complexidade do outro, né? E hoje,
essa intensidade da convivência. Tá fazendo essas coisas pipocarem. Mas se eu tento entender o outro, reconhecer o outro ali, e a mim mesmo, como é que eu estou nesse momento? Estou irritado? Estou calmo? Estou ansioso? Como isso me afeta? E olhar para o outro, reconhecer que o outro está vivendo experiências ali, né? Isso humaniza as relações e ajuda a gente a lidar com os conflitos de uma outra forma. Isso tem a ver com um pouco dessas gotas, xistes, desse reconhecimento do divino que se manifesta no outro também. Maria, tinha mais um outro comentário no chat, não tinha? Assim, a Kelly está só falando, me tocou muito essa sua fala sobre se reencantar com o outro e com o mistério. Lindo. Esse foi um comentário, né? Não foi uma pergunta. Então. Obrigada. Gente, a gente está chegando ao final. Leila, você quer trazer suas considerações finais? Ai, sabe o que eu acho assim, que está sendo um momento muito interessante em todos os eventos online que a gente tem participado. Muitas pessoas estão se interessando pela antroposofia. Esse momento é um momento que tem trazido muita oportunidade de a gente se aproximar um pouco desse campo de conhecimento. Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande de olhar para esse fenômeno, entender o que ele está pedindo da gente, o que ele está nos falando. E essa troca, ouvir vocês comentarem, como isso enriquece, como isso é importante, né? Mesmo assim, de longe, né? E eu acho que a gente tem um campo de possibilidades que a gente precisa olhar como um mistério, mas com muita reverência. E a atenção de vocês, o cuidado com os comentários e a qualidade das perguntas me alimentaram, me honraram muito. Leila, não sei, só por último, antes da gente... Teve uma outra fala aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Alguém perguntou sobre a questão do Dia das Mães, que nesse tempo de Pentecostes tem algum significado, qual relação? Foi uma pergunta que... Honestamente, não sei. Vou pesquisar. Eu não sei. Eu tinha me lembrado dela, Pentecoste é 30, Dia das Mães aqui está no meio do caminho, mas eu não sei. Não sei. Não sei te falar. Leila, queria muito, muito agradecer. Foi muito especial você trazer o conteúdo para a gente. Acho que a gente agora vai viver esse momento com uma outra reflexão, com um outro lugar, não é? Um querido amigo, Ronaldo Perlato, ele sempre fala assim, a gente não está acordado para tudo o tempo inteiro. Então, a gente tem hora que a gente está dormindo para umas coisas, acordados para outra, e aí chega uma outra pessoa e diz, olha, vamos olhar para isso aqui que a gente não estava observando, e aí a gente vai despertando em várias outras coisas. E foi muito precioso. Muito obrigada, muita gratidão. Quero agradecer a todos vocês. Semana que vem a gente vai ter a Iracema Benevides aqui. Ela vai falar sobre
sobre os exercícios meditativos, né? Ela vem Opa! compartilhar um pouco. Manda o link para vocês também, pra vocês se inscreverem. E então, ela vem falar sobre esses exercícios porque é uma forma da gente se fortalecer, porque é isso que eu tenho pedido para as pessoas, assim, né, Leila? Te aperriei muito, muito obrigada. Mas foi uma delícia, muito. Foi criativo. Foi criativa, né? Assim, como a gente se fortalecer, porque são duas ações, uma para fora e uma para dentro, não é? Para fora nesse exercício da fraternidade, nesse exercício da comunhão, da capacidade de compaixão, né? De estar cuidando dos outros que estão ao nosso redor, sempre atento, sempre disponível, né? Quantidade de pessoas costurando máscaras, a quantidade de pessoas fazendo doações, a quantidade de pessoas dando uma palavra de conforto, lendo o Evangelho, por exemplo, o Ramo mesmo está fazendo encontros semanais, né? Quer dizer, há ali uma grande ação fraterna. Por outro lado, também esse movimento de fortalecimento para a gente poder estar ofertando, né? O M da euritmia, né? A imagem do M da euritmia. Então, tá bom, muito obrigada, boa semana para todos e logo, logo vai sair o link para o encontro da semana que vem, lembrando que será na quarta-feira. Uma outra questão também que a gente está avaliando é se há possibilidade do grupo de fazer algumas doações. A gente está vendo como faz isso. Não tem que, mas é se possível. Porque para a gente deixar esses vídeos na nuvem, a gente precisa contratar isso. Então, a gente está vendo como que a gente vai fazer isso, tá bom? Mas já fica uma semente aí para a gente refletir, fazer uma reflexão sobre. Obrigada, Leila. Obrigada, queridos. Boa Foi noite. muito bom. Espero te encontrar Cíntia, mais com vezes por licença. aqui. Obrigada, Leila. Me chame. Cíntia, Marinácio, só uma pergunta. Eu recebi essa mensagem dessa palestra, assim, que veio né, no meu WhatsApp. Como é que eu faço para me manter conectado com esse grupo? Porque eu quero estar aqui na próxima quarta-feira. Então, eu acho que a gente pode pedir para a Fábia para enviar para os e-mails que foram dos inscritos de hoje, né, Cíntia? Pode. Aí eu acho que vai chegar a todos que estavam aqui hoje. Ok, muito obrigada. Imagina. Foi ótimo. Olha, muito obrigada por... Kelly de Sorocaba? Isso, Kelly. Kelly. Ah, que bom, que bom. Estamos realmente reunidos aqui. E daqui a 15 dias aí a gente vai ter Derblay, que ele vai falar sobre o eu. Deixa eu botar aqui, dizer exatamente qual é o tema que ele vai falar. Só um minutinho. Daqui, então. O eu como ponto de apoio para atuar no mundo. Certo? Como apoiar o humano. Então, esse vai ser o tema daqui a 15 dias do Derblay. E na semana que vem com a doutora Iracema Benevides, que ela vai falar dos exercícios meditativos. Fora nós, tem mais alguém aí, Leila? Todo mundo já saiu. Não sei, já caiu um monte de gente. Não, tem 31 aqui. Tem 31 pessoas aqui. Então, tá? E... Okay. Obrigada, Nathalie, por estar aí, tá certo? Achei que eu tava falando. Tava falando sozinha. Estamos juntos até o final. E semana que vem também, se tudo der certo.
Tá. Vou saindo, então. Abraço. Beijo, Leila. Obrigada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.